Olá e bem-vindos. Já aconteceu sentirem que, por mais que se trabalhe, parece que nunca se sai do mesmo sítio em termos financeiros? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo na filosofia de Pai Rico, Pai Pobre. Um livro que, honestamente, mudou a maneira como milhões de pessoas pensam sobre o dinheiro. E o objetivo é muito claro: perceber como é que se pode finalmente sair da chamada corrida dos ratos. Para começar, vamos ter de pôr em causa o conselho mais comum sobre o sucesso financeiro, aquele que, provavelmente, quase toda a gente já ouviu. A grande ideia do livro é que o mapa que nos deram para a vida, digamos que está um bocadinho desatualizado. Sou familiar, não soa? Estuda muito, tira boas notas e arranja um bom emprego com um bom ordenado. É quase um mantra que se ouve desde criança. A segurança de ter um salário certo ao fim do mês. Mas, e se este conselho, que até é dado com a melhor das intenções, não for só incompleto? E se for, na verdade, perigoso? Aqui é precisamente aqui que a história dá uma volta. Porque seguir este caminho à risca, em vez de levar à liberdade financeira, pode acabar por prender as pessoas numa armadilha. Uma armadilha para a vida inteira e que tem um nome muito sugestivo. E essa armadilha chama-se a corrida dos ratos. É uma imagem super poderosa para descrever aquele ciclo vicioso em que tanta gente se vê presa. Vamos ver o que é que isto significa, na prática. Então, o que é afinal esta corrida dos ratos? É um padrão muito subtil. Imaginem, alguém recebe uma promoção. Fantástico, certo? Só que, em vez de a riqueza aumentar, o que aumentam são as despesas. Compra-se uma casa maior, um carro melhor e, de repente, a pessoa está a correr mais depressa naquela roda de hamster sem nunca sair do sítio, sempre a fazer contas à vida até chegar ao próximo ordenado. E este ciclo fica bem claro aqui. Pensemos num casal jovem. Começam a trabalhar, os salários vão subindo e, claro, decidem comprar a casa dos sonhos. Para mobilar, usam um cartão de crédito. No instante, as dívidas começam a acumular-se. E o resultado? Acabam a trabalhar mais do que nunca. Mas, na verdade, para quem? Para a empresa, para pagar impostos ao Estado e para pagar a hipoteca e os juros ao banco. Bem-vindos à corrida dos ratos. Ok, então como é que se sai disto? O livro diz que a chave está em mudar a mentalidade. E, para nos mostrar como, apresenta duas figuras completamente opostas, o pai pobre e o pai rico. E aqui o choque de mentalidades é brutal. De um lado temos o pai pobre, que era o pai biológico do autor. Uma pessoa com muita formação académica, mas que vivia com base no medo. Não arrisques, a nossa casa é o nosso maior investimento. Do outro lado, o pai rico, que via o mundo de uma maneira totalmente diferente. Aprende a gerir o risco, a minha casa é uma dívida. É a diferença entre ver o dinheiro como algo que temos de proteger a todo custo e vê-lo como uma ferramenta para criar mais. E o ponto-chave é mesmo este. A grande diferença que leva à riqueza não está no valor que entra na conta ao fim do mês. Está na maneira de pensar sobre o dinheiro, sobre o risco e sobre o que realmente significa construir património. É tudo uma questão de mindset. Certo, então como é que passamos disto para a prática? Como é que se adota esta mentalidade do pai rico? O livro simplifica tudo numa única regra, uma regra fundamental. E é esta regra que, se for mesmo bem entendida, é a chave para sair da corrida dos ratos para sempre. E a regra é esta, de uma simplicidade quase chocante. Os ricos compram ativos. Ponto. A classe média e as pessoas com menos posses compram passivos, mas muitas vezes a pensar que estão a comprar ativos. E é neste pequeno, mas gigante, mal-entendido, que está toda a diferença. O que obviamente nos leva à pergunta de 1 milhão de euros. Uma pergunta sobre a qual há uma confusão enorme. Afinal, o que é realmente um ativo? A definição que o livro nos dá é absolutamente genial, pela sua simplicidade. Um ativo é pura e simplesmente algo que põe dinheiro no nosso bolso, gera rendimento, idealmente mesmo quando não estamos a trabalhar para isso. E um passivo? Bom, é o exato oposto. É qualquer coisa que tira dinheiro do nosso bolso, mês após mês, religiosamente. A prestação do carro, por exemplo, ou aquela subscrição que já nem usamos, é um escoar constante de recursos. E aqui está o cerne da questão. O autor defende que a principal causa das dificuldades financeiras não é a falta de dinheiro, é o que ele chama de analfabetismo financeiro. A simples incapacidade de distinguir aquilo que constrói riqueza daquilo que a destrói. Ok, com esta regra em mente, o livro avança para a solução prática. E não, a solução não passa por arranjar um emprego melhor. Passa por começar a tratar do nosso próprio negócio. Para explicar isto, o livro conta uma história muito boa sobre o Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's no que é hoje. Uma vez, ele perguntou a uns estudantes universitários qual era o negócio dele. Todos responderam logo, hambúrgueres. Ele riu-se e disse, não, o meu negócio são os imóveis. E isto leva-nos a uma pergunta fundamental. Qual é a sua profissão e qual é o seu negócio? Esta distinção é absolutamente crucial.
A profissão é aquilo que uma pessoa faz para pagar as contas ao fim do mês. O negócio, por outro lado, é a coluna de ativos, é tudo o que se possui e que gera dinheiro por si só. A profissão dá-nos a sobrevivência, mas é o negócio que nos dá a liberdade. E de que tipo de ativos estamos a falar concretamente? O livro dá vários exemplos. Podem ser ações de empresas, títulos, imóveis que geram uma renda mensal ou até propriedade intelectual, como os direitos de um livro. O critério é sempre o mesmo. É algo que tem valor, que gera dinheiro e que tem potencial para se valorizar com o tempo. E atenção, a ideia não é que toda a gente se despeça amanhã. Nada disso. O conselho prático é: mantenha o seu emprego, mas use uma parte do salário de forma consistente para começar a construir essa coluna de ativos. É usar a segurança do presente para construir a liberdade do futuro. Mas, no final de contas, o livro argumenta que o nosso maior ativo não é uma ação ou uma casa que se compra, não. O ativo mais poderoso que qualquer pessoa tem é a sua própria mente. Porque uma mente bem treinada consegue ver oportunidades onde os outros só veem problemas e consegue criar riqueza a partir do nada. E isto deixa-nos com uma reflexão final, que é talvez a mais importante de todas. Se a mente é, de facto, o nosso maior ativo, a pergunta que fica no ar é: o que é que cada um de nós está a fazer hoje para a treinar? Como é que a estamos a alimentar para que ela consiga construir a vida financeira que queremos? Olá e bem-vindos. Já aconteceu sentirem que, por mais que se trabalhe, parece que nunca se sai do mesmo sítio em termos financeiros? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo na filosofia de Pai Rico, Pai Pobre, um livro que, honestamente, mudou a maneira como milhões de pessoas pensam sobre o dinheiro. E o objetivo é muito claro: perceber como é que se pode finalmente sair da chamada corrida dos ratos. Para começar, vamos ter de pôr em causa o conselho mais comum sobre o sucesso financeiro, aquele que, provavelmente, quase toda a gente já ouviu. A grande ideia do livro é que o mapa que nos deram para a vida, bem, digamos que está um bocadinho desatualizado. Sou familiar, não soa? Estuda muito, tira boas notas e arranja um bom emprego com um bom ordenado. É quase um mantra que se ouve desde criança. A segurança de ter um salário certo ao fim do mês. Mas, e se este conselho, que até é dado com a melhor das intenções, não for só incompleto? E se for, na verdade, perigoso? Aqui é precisamente aqui que a história dá uma volta. Porque seguir este caminho à risca, em vez de levar à liberdade financeira, pode acabar por prender as pessoas numa armadilha. Uma armadilha para a vida inteira e que tem um nome muito sugestivo. E essa armadilha chama-se a corrida dos ratos. É uma imagem super poderosa para descrever aquele ciclo vicioso em que tanta gente se vê presa. Vamos ver o que é que isto significa, na prática. Então, o que é afinal esta corrida dos ratos? É um padrão muito subtil. Imaginem, alguém recebe uma promoção. Fantástico, certo? Só que, em vez de a riqueza aumentar, o que aumentam são as despesas. Compra-se uma casa maior, um carro melhor e, de repente, a pessoa está a correr mais depressa naquela roda de hamster sem nunca sair do sítio, sempre a fazer contas à vida até chegar ao próximo ordenado. E este ciclo fica bem claro aqui. Pensemos num casal jovem. Começam a trabalhar, os salários vão subindo e, claro, decidem comprar a casa dos sonhos. Para mobilar, usam o cartão de crédito. No instante, as dívidas começam a acumular-se. E o resultado? Acabam a trabalhar mais do que nunca. Mas, na verdade, para quem? Para a empresa, para pagar impostos ao Estado e para pagar a hipoteca e os juros ao banco. Bem-vindos à corrida dos ratos. Ok, então como é que se sai disto? O livro diz que a chave está em mudar a mentalidade. E, para nos mostrar como, apresenta duas figuras completamente opostas, o pai pobre e o pai rico. E aqui o choque de mentalidades é brutal. De um lado temos o pai pobre, que era o pai biológico do autor. Uma pessoa com muita formação académica, mas que vivia com base no medo. Não arrisques, a nossa casa é o nosso maior investimento. Do outro lado, o pai rico, que via o mundo de uma maneira totalmente diferente. Aprende a gerir o risco, a minha casa é uma dívida. É a diferença entre ver o dinheiro como algo que temos de proteger a todo custo e vê-lo como uma ferramenta para criar mais. E o ponto-chave é mesmo este. A grande diferença que leva à riqueza não está no valor que entra na conta ao fim do mês. Está na maneira de pensar sobre o dinheiro, sobre o risco e sobre o que realmente significa construir património. É tudo uma questão de mindset. Certo, então como é que passamos disto para a prática? Como é que se adota esta mentalidade do pai rico? O livro simplifica tudo numa única regra, uma regra fundamental. E é esta regra que, se for mesmo bem entendida, é a chave para sair da corrida dos ratos para sempre. E a regra é esta, de uma simplicidade quase chocante.
Os ricos compram ativos. Ponto. A classe média e as pessoas com menos posses compram passivos, mas muitas vezes a pensar que estão a comprar ativos. E é neste pequeno, mas gigante, mal-entendido que está toda a diferença. O que obviamente nos leva à pergunta de 1 milhão de euros. Uma pergunta sobre a qual há uma confusão enorme. Afinal, o que é realmente um ativo? A definição que o livro nos dá é absolutamente genial, pela sua simplicidade. Um ativo é pura e simplesmente algo que põe dinheiro no nosso bolso, gera rendimento, idealmente, mesmo quando não estamos a trabalhar para isso. E um passivo? Bom, é o exato oposto. É qualquer coisa que tira dinheiro do nosso bolso, mês após mês, religiosamente. A prestação do carro, por exemplo, ou aquela subscrição que já nem usamos, é um escoar constante de recursos. E aqui está o cerne da questão. O autor defende que a principal causa das dificuldades financeiras não é a falta de dinheiro, é o que ele chama de analfabetismo financeiro. A simples incapacidade de distinguir aquilo que constrói riqueza daquilo que a destrói. Ok, com esta regra em mente, o livro avança para a solução prática. E não, a solução não passa por arranjar um emprego melhor. Passa por começar a tratar do nosso próprio negócio. Para explicar isto, o livro conta uma história muito boa sobre o Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's no que é hoje. Uma vez, ele perguntou a uns estudantes universitários qual era o negócio dele. Todos responderam logo, hambúrgueres. Ele riu-se e disse, não, o meu negócio são os imóveis. E isto leva-nos a uma pergunta fundamental. Qual é a sua profissão e qual é o seu negócio? Esta distinção é absolutamente crucial. A profissão é aquilo que uma pessoa faz para pagar as contas ao fim do mês. O negócio, por outro lado, é a coluna de ativos, é tudo o que se possui e que gera dinheiro por si só. A profissão dá-nos a sobrevivência, mas é o negócio que nos dá a liberdade. E de que tipo de ativos estamos a falar concretamente? O livro dá vários exemplos. Podem ser ações de empresas, títulos, imóveis que geram uma renda mensal ou até propriedade intelectual, como os direitos de um livro. O critério é sempre o mesmo. É algo que tem valor, que gera dinheiro e que tem potencial para se valorizar com o tempo. E atenção, a ideia não é que toda a gente se despeça amanhã. Nada disso. O conselho prático é mantenha o seu emprego, mas use uma parte do salário de forma consistente para começar a construir essa coluna de ativos. É usar a segurança do presente para construir a liberdade do futuro. Mas, no final de contas, o livro argumenta que o nosso maior ativo não é uma ação ou uma casa que se compra, não. O ativo mais poderoso que qualquer pessoa tem é a sua própria mente. Porque uma mente bem treinada consegue ver oportunidades onde os outros só veem problemas e consegue criar riqueza a partir do nada. E isto deixa-nos com uma reflexão final, que é talvez a mais importante de todas. Se a mente é, de facto, o nosso maior ativo, a pergunta que fica no ar é: o que é que cada um de nós está a fazer hoje para a treinar? Como é que a estamos a alimentar para que ela consiga construir a vida financeira que queremos?